Olá, sejam muito bem-vindos a mais esta aula. Se você não assistiu a aula de vogais, eu te convido a assistir para que você entenda, tenha a noção do aparelho fonador, para que esta aula seja mais completa para você. Bom, aqui é um quadro de consoantes. O aparelho fonador vai mostrar, né, os pontos, porque a fala depende de vários pontos que envolvem o nosso aparelho. Respiração, articulação. Então, e daqui a gente tem essa classificação de consoantes baseado em todo esse aparelho fonador. Vamos lá visualizar alguns fonemas, né, essa abstração mental do som, para a gente poder aprender a articular melhor. Como eu falei na outra aula, isso aqui não é uma aula de fonologia, de fonética, mas é uma aula para você que é mãe, alfabetizador, que é professor, adquira essa noção, adquira o caminho, entenda o caminho correto para se aprender e ajudar aquele que está aprendendo ali. E às vezes é uma questão que está ao nosso alcance para resolver. Bom, as consoantes P e B, vou começar por elas. Observem no quadro, né? Vou mostrar aqui uma visão geral do quadro. Papel da cavidade bucal e nasal, isso aqui vai diferenciar o som, porque olha, ela pode ser oral, né? A emissão apenas na cavidade bucal, oral, e nasal. Nós temos apenas, né, 3 fonemas nasalizados, né? Consoantes nasalizadas, o M, o N e o NH. Então, ó, e oral é todas as outras oral. Momentâneo, modo de articulação, se é momentânea ou contínua. Momentâneo também oclusiva, que pode ser, né, oclusiva, ou seja, é como se fosse como não, a pronúncia, o som, ela acontece apenas na cavidade oral, então o som dela é breve, né, não é contínua. Eu vou mostrar a diferença para vocês vão entender melhor. Não é contínua, como, ó, vou aqui pronunciar o fonema do P, P, e o fonema do F, que é uma contínua. Opa, P, né? Como se fosse, como se tivesse explodido. P. E do F. Então isso tudo, aprendendo isso, fica muito mais fácil orientar, principalmente quando os erros aparecem. Olha, presta atenção aqui, ó. Quanto ao ponto de articulação, ó, aqui. Vamos lá, vamos relembrar aqui. Aqui é a classificação das vogais e elas vão ser diferenciadas de acordo com o papel da cavidade bucal e nasal, se é oral, se é nasal. Modo de articulação momentânea, né? Tem uma duração breve e contínua. E também tem umas divisões aqui, que depois eu explico. Papel das cordas vocais, surda ou sonora. E ponto de articulação. Surda e sonora é quando envolve a questão das cordas vocais. Depois depois eu falo mais dessa questão. Aqui, agora é o ponto de articulação. Quando o ponto de articulação é semelhante, é muito comum as crianças, quando o ponto de articulação é o mesmo, é muito comum as crianças confundirem. Vou dar o exemplo aqui, ó.
O P e o B, elas são, de acordo com o ponto de articulação, elas são bilabiais. Ou seja, você precisa pressionar os lábios. Ó, olha o som do P, fonema do P. P, P. Do fonema do B, B, B. O som mudou. Mas o formato, o ponto de articulação é o mesmo. É cerrando os lábios, fechando os lábios e pronunciando. Qual a diferença? Vai ser justamente no papel das cordas vocais. O P, 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 o som ele fica apenas na cavidade oral. Agora o B, coloquem a mão aqui, ó. B, B. Você vai sentir um tremor. Ou seja, envolve mais área para que esse som seja pronunciado, para que este fonema seja, né, pronunciado. Então, é muito fácil, ó, vou dar um exemplo. Bato e pato. Uma com B, com a letra B, e a outra palavra com a letra P. Então, bato e pato. Se a criança ainda não aprendeu a ouvir, né, a identificar, ela vai confundir. E vai confundir aonde? Pode confundir para ler, né? Se a questão é entender como funciona a gráfica, né? O código graficamente, mas principalmente na hora de ler. Ela pode ler, pode trocar a letra e colocar, você ditou pato, ela escrever bato, porque o ponto de articulação mesmo, ela ainda não aprendeu a identificar direito, então você que é professor, né, alfabetizador ou enfim, responsável, eu costumo falar que sempre tem uma criança que aparece na nossa vida e para a gente poder orientar melhor. E continuando a aula, né? Sempre quando o ponto de articulação é o mesmo, há essa confusão natural, é normal. Ó, aqui ó, as consoantes T e D. T, T, T. D, D, D. Então é dado e tato, né? Pode haver uma confusãozinha, que é normal. Vamos aqui para as consoantes contínuas, né? No caso aqui, duas constritivas, né? De acordo com o modo de articulação. Uma é surda, a diferença, né? Surda e sonora. Quando for sonora, a gente identifica se a criança está envolvendo, né? Pronunciando correto, colocando a mão no pescoço e sentindo a vibração. Então, vamos lá. Ó, faca, ventilador. Faca, ventilador. Então, o som é muito parecido por conta dessa igualdade, né, do ponto de articulação, né, o mesmo ponto de articulação. Então, aprendendo isso, fica muito mais fácil auxiliar. Eu não vou falar, não quero uma aula demorada, mas aprendendo isso, tendo essa noção, essa diferenciação, a gente consegue orientar melhor, com mais segurança e evita problemas, né, futuros, né? Porque se a pessoa permanecer no mesmo erro, esse erro pode se tornar para ela uma verdade e isso é muito ruim para ser consertado depois. Principalmente quando a gente, né, envolve essas questões de alfabetização, que é o que a gente está propondo aqui,
que você aprenda corretamente para que o seu ensino seja 10, em nome de Jesus. Ó, vamos por uma vez lá aqui, esse fonema, que está representado com a letra K, mas que também é o mesmo som da letra, da consoante Q. Então, e o G, né? G, 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 G. E o G, 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 G. Depois eu vou gravar uma aula só ensinando esses sons, esses fonemas. Vibrante. Aqui ó, vibrante. Aqui tá como simples ou múltipla. No caso aqui, quando envolve palavras com R só. Então, ra. Ou então, da contínua a gente tem constritivas, laterais e vibrantes. Laterais, o som, as laterais elas ficam um pouco mais livres para esse som sair. O som, né? Ele se lateraliza um pouco, né? Falando para melhorar a explicação. O do L, né? E as construtivas. O que vai diferenciar se é surda ou se é sonora. Esse quadro está bem explicado. A gente até ultrapassou um pouquinho o meu limite, né, para essa aula, né, porque eu não queria uma aula muito longa. Mas não há, se a gente estudar, não há para que ter muita dúvida. Porque, como mostrei aqui no quadro, está bem explicadinho. E conforme o tempo for passando, isso vai ficar melhor. Você vai compreender. Se você nunca teve acesso a essa informação, você vai entender melhor, né, através dessa aula, vai compreender e vai conseguir pensar em vários probleminhas, né, em várias dificuldades que talvez seus filhos ou alunos devem ter mostrado para você e você não entendeu, não soube explicar, mas através dessa aula você vai conseguir orientar, se ainda dá tempo, e para os próximos alunos, para os próximos que serão alfabetizados por você, você vai conseguir orientar com mais segurança, com mais clareza e sem grandes perturbações, né? Porque às vezes essas dificuldades tentam perturbar, mas o conhecimento está aí, graças a Deus por isso, e a gente vai conquistar, vai dominar esse conhecimento aí e vai tornar a nossa vida mais fácil e a vida do outro também. Até a próxima aula.